Lula deu asilo político à ex-primeira-dama peruana condenada a 15 anos de prisão por corrupção. Nadine Heredia foi casada com o presidente peruano Ollanta Humala e ambos foram condenados a 15 anos de prisão. O crime consumado, pautado em fatos, documentado em fatos, consiste que a justiça peruana provou que eles receberam 3 milhões de dólares da Odebrecht e 200 mil dólares do governo chavista de Hugo Chávez para financiar as campanhas eleitorais de 2006 e 2011. O sofisticado esquema de lavagem de dinheiro era chefiado pela Nadine e fazia uso do Partido Nacionalista como fachada para ocultar os bens adquiridos por meio da lavagem de dinheiro e ocultação do patrimônio oriundo de propina, oriundo de corrupção. Naturalmente, o Lula não pode ver um corrupto sendo condenado, não pode ver um criminoso sendo levado à cadeia, que o peito dele se enche de empatia. Ele fica imediatamente compadecido pelo companheiro que está sendo preso e dá um jeito de resolver a situação. Qual foi a situação da Nadine? Ele concedeu asilo político. Isso mesmo, ele falou, não, corrupta, venha ao Brasil que aqui você é bem-vinda. Nós vamos cuidar de você. Deve ter ligado lá pro tal do Ollanta e falou, Ollanta, vou cuidar da tua mulher. O brasileiro, além de pagar as contas da Janja, vamos resolver a questão da Nadine aqui. Afinal de contas, nós somos irmãos de crime, digo de ideologia. O mais engraçado é que no mesmo dia da sentença, a Nadine correu para a Embaixada do Brasil em Lima, pediu asilo e o Lula, num passe de mágica, pirilim-pim-pim, ele concedeu. Imediatamente a Nadine ganhou o seu asilo. E horas depois ela já estava a caminho do Brasil num jato da FAB, ou seja, você pagou a conta. Ela trouxe ainda com ela um filho de 14 anos. Já o Humala, o marido dela, foi preso. Aqui no Brasil, a corrupta é tratada como vítima, como heroína, sei lá como eles resolveram receber ela. Acontece que é muita coincidência que justamente no dia da condenação ela tivesse a possibilidade de fugir para a Embaixada Brasileira e tivesse à disposição um jato da FAB. A impressão que dá é que o governo brasileiro organizou um plano de fuga, um plano de resgate da corrupta condenada peruana para que ela pudesse voltar ao Brasil antes que a justiça determinasse sua prisão. E a Nadine não é uma dissidente política, não é uma perseguida política, ela é uma corrupta condenada. O lugar dela, assim como o do Lula, é atrás das grades. Mas, naturalmente, o descondenado brasileiro vai ter empatia e solidariedade pela condenada peruana. É impressionante como o Brasil serve de asilo para todo esgoto do mundo. Não tá bom? Vem pra cá. É condenado? Vem pra cá. O Lula banca. Mas a Nadine e o Humala não são corruptos qualquer. Eles estão umbilicalmente ligados ao Lula e ao esquema de corrupção que a Lava Jato desnudou. Acontece que aqui enterraram a Lava Jato, tiraram a credibilidade de quem fez parte dela e os corruptos voltaram a governar. Inclusive, o Marcelo Odebrecht tem essa manchete aqui, ó, do antagonista. O acerto para a campanha de Humala foi com Palocci e Lula. Ou seja, o fiador da maracutaia foi o Lula e o Palocci, segundo dito pelo Marcelo Odebrecht, que é quem teria pago a propina. Vale lembrar que em 2018 o próprio Marcelo Odebrecht confessou o pagamento de 3 milhões para a campanha de Humala em 2011. Ele fez isso no acordo de delação premiada, quando a Lava Jato ainda estava de pé. Mas quem deu a ordem? O Palocci, o italiano das planilhas da Odebrecht. A Odebrecht bancou campanha do PT, bancou campanha do Lula e bancou campanha do Humala. Todo mundo que fazia parte do enredo petista, da proximidade do Lula, de alguma maneira lucrou com a maracutaia. Agora olha que interessante, aqui no exílio brasileiro, a ex-primeira-dama do Peru tem um advogado do PT. Pois é. Marco Aurélio de Carvalho diz que sua ajuda na Nadine é voluntária e começou antes das eleições de 2022. É claro, é impressionante, essa gente é muito abnegada, eles trabalham de graça. É tudo voluntariado, por culpa não é de graça, eu não vou cobrar. Faz pelo amor, né? Faz pela causa. E pior, hein? O advogado ainda disse que o uso do avião da FAB é normal e ela vai morar em São Paulo. Então, triste para nós, paulistanos, que teremos uma corrupta transitando entre nós. O legal é que o PT está cuidando de uma aliada que conhece os podres do partido. Talvez se ela abrisse a boca desse problema, né? Já o senador Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato, disse o seguinte, ele acusou Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, de mentir sobre a questão do asilo. Ele falou que foi uma questão técnica e humanitária,
O Moro foi direto. É uma vergonha que o Brasil, que exportou corrupção via Odebrecht, agora importe corruptos. Mas é exatamente isso que o Brasil fez. O Brasil exportou a corrupção na gestão do PT. E agora importa os corruptos que estão sendo condenados pelo envolvimento com o PT. É impressionante, aqui virou a República da Corrupção. E até o Jornal Nacional, cutucou a ferida e relembrou os casos de corrupção que ligam o Lula ao governo peruano. A própria Globo News questionou se não era incômodo proteger alguém que foi condenado pelo mesmo esquema. Tem vídeo, dá uma olhada. O senhor diria que não houve nenhum constrangimento, então, do governo brasileiro com essa decisão? Não há nenhum desconforto? Eu estou falando da Nadine, né? Essa questão, mais uma vez eu vou repetir, é com base em compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, nesse caso, há 71 anos atrás, em 1954, quando foi aprovada pelo Brasil a Convenção de Caracas sobre asilo diplomático. É uma questão muito clara e muito específica. A solicitação se consulta o governo dando a autorização, a pessoa é retirada pelos meios disponíveis. A situação é tão bizarra que até o Eduardo Jorge, aquele Eduardo Jorge... É uma espécie de cortar com a espada de Alexandre, esse nó górdio, esse labirinto de tributos brasileiros que nem os empresários que querem pagar, conseguem pagar. Ele questionou a bizarrice que foi esse asilo político. Palavras do Eduardo Jorge. Este caso da mulher do Peru é tão absurdo que fica a dúvida se é um suicídio político do presidente ou se ela é uma mulher bomba que ameaçou o antigo aliado brasileiro com coisas muito graves e ele correu com o avião para garantir o silêncio. Pois é, Eduardo Jorge parece ter tido um sopro de lucidez para enxergar o óbvio. Isso não faz o menor sentido. E a própria imprensa peruana critica o asilo e fala a verdade. Corruptos se protegem, tá aqui na manchete. E aí os senadores brasileiros aprovaram um convite para o Mauro Vieira explicar o asilo, a tal da Nadine. O que mais revolta não é o asilo em si, é o que diz sobre o Brasil. O Brasil é uma república sem regras, é uma república sem moral, sem ética. O governo Lula instituiu no país a República da Vantagem, a República do Esqueminha, do toma lá da cá, onde ele pode acobertar os seus comparsas sem sofrer qualquer dano de imagem, qualquer dano de mídia, porque infelizmente o eleitorado do Lula não liga para o que ele faz, e sim porque ele é o Lula e ele tem uma espécie de salvo-conduto para cometer as maiores atrocidades políticas sem que nada arranhe a sua lataria. Esse caso é um caso escandaloso, é um caso que mostra a sintonia do país, a sintonia do governo Lula com a corrupção que tem pelo mundo. A sintonia do governo Lula com corruptores e corruptos ao redor do mundo. Isso é vergonhoso, isso é baixo, isso mostra como essa gente está disposta a cometer qualquer barbaridade para blindar os seus. Isso só mostra, inclusive, que o comunismo, onde coloca suas garras, gera corrupção. E por falar em comunismo, o Donald Trump revogou o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o que é bastante razoável. O cara não cumpre as regras, fica aí e acabou. A questão é a seguinte, bons tempos em que a Nadine, que a gente falava aqui no Brasil, era a cobra do Voldemort.